Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade fazendo um comentário, um breve comentário a respeito de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz assim: E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, o apóstolo Paulo, depois de falando, no final do capítulo 2, a respeito de que algumas pessoas não eram capazes, e que ele fala então do seu apostolado, da sua sinceridade, da sua integridade, como já falamos em outros vídeos, e aqui dizendo que ele e tem, na verdade, uma carta de apresentação que está gravada no coração dele, e falando então da vida dos coríntios, naquilo que Deus usou ele e Deus testificou da palavra que foi pregada, produzindo uma transformação de vida nos coríntios, visto que ele não precisava então de carta de apresentação, porque o fato dos coríntios terem uma vida transformada significa que Jesus Cristo, na verdade, foi também o autor de uma carta que está escrita nos corações deles, de maneira que eles estão, então, sendo usados como um testemunho público que a mensagem que ele pregava foi ungida por Deus e que de maneira que os coríntios são a prova que ele é um apóstolo verdadeiro de Jesus Cristo. E aqui diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que nós sejamos capazes de nós mesmos de falar alguma coisa, de pensar alguma coisa, executar alguma coisa. Então, embora o apóstolo Paulo, desde o final do capítulo 2 e do início do capítulo 3, ele sale uma extrema confiança ao ponto que alguém pudesse olhar e dizer assim: pô, mas esse homem não está confiante demais em... De onde é que vem essa confiança? Essa confiança vem dele? Isso é dele? Ou isso é uma confiança verdadeira que vem de Deus? Meus queridos, quando uma confiança ela vem da própria pessoa, ela nunca vem sozinha. Ela traz arrogância, ela traz orgulho, senso de independência, superioridade. Mas quando a confiança ela está baseada em algo que Deus é e Deus fez, e é uma convicção de Deus, não sendo a primeira, a verdade é que o homem não vai se considerar como grande coisa, ele vai se rebaixar, vai ter humildade, vai ter benignidade, vai ter alguns atributos que são frutos do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo afirmou a verdade, porque existia mestres judaizantes, que são aqueles que querem misturar que o homem tem que guardar um pouco da lei com a graça de Deus, eles querem misturar as duas coisas. O que Paulo está então falando? Ele fala com uma firmeza, com uma convicção, mas ele diz o seguinte: olha, só que tem uma coisa, eu tenho, e é por causa de Cristo que eu tenho essa confiança. E tem uma coisa, eu não sou capaz de pensar coisa nenhuma. Bom, mas a minha capacidade, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Então, observe que podemos ver que a confiança que o apóstolo Paulo está demonstrando e exalando é aquela primeira confiança que eu falei, a primeira não, a segunda, aonde a pessoa tem, então, no seu coração um senso de não ser por causa dele, de se tornar humilde, ou de se humilhar, ou de reconhecer a superioridade de outros, ou especialmente, vamos convir, terminou o jogo, as pessoas vão todos no técnico e digam assim: bah, mas você fez... Ele vai dizer assim: pô, peraí um pouquinho, quem jogou foi os jogadores. Ou quem sabe pudéssemos falar o contrário, vão nos jogadores e os jogadores, sabendo da condição, foi a estrutura de jogo que o técnico arquitetou que fez realmente que desse o resultado.
Então, falando assim, o apóstolo Paulo está se humilhando, reconhecendo que tudo que ele fez, tudo que foi operado, tudo que aconteceu, a próprio chamado dele e o apostolado dele é fruto daquilo que o Senhor fez através de Cristo na vida dele e ele não tem do que se gloriar. Amém? Vamos continuar então. Aí diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Bom, meus queridos, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento. Essa palavra, né, nós conhecemos que existe o Antigo Testamento e o Novo Testamento nas nossas Bíblias. Mas essa palavra testamento, ela fica mais corretamente traduzida como novo concerto. Pudesse ser até a noção de um acordo, né, ou de um pacto, né, ou até de uma aliança. Então, falando assim, é como se Deus estivesse falando aqui, o Espírito Santo estivesse falando aqui pelo apóstolo Paulo, dizendo o seguinte: olha, Deus nos fez ministros não da velha aliança, mas de uma nova aliança, do Novo Testamento. Bom, este Novo Testamento, ele tem como força, ele tem como aquilo que é o fundamento dele, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, observe que o qual nos fez também capazes, ou seja, nos capacitou. Lá atrás, no final do versículo 12, do 2, ele disse assim, do capítulo 2, ele diz assim: quem é capaz para isso? Então, essa capacidade não é capacidade humana, mas é uma capacidade sobrenatural que vem de cima, porque o Novo Testamento veio de cima, ele veio de Deus, ele que enviou Jesus Cristo. Então, falando assim, na verdade, ele diz assim, ó, esse Novo Testamento não vem da letra, mas vem do Espírito. Bom, meus queridos, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ele está se referindo, com certeza, à lei aqui. Bom, a primeira aliança que fala aqui, dentro desse contexto, né, da aliança da letra, ou seja, daquilo que foi escrito em tábuas de pedra e que foi dado ao povo, constituía numa série de ordenanças, de princípios, né, que são 613 mandamentos, com mais as suas interpretações. Então vamos convir, o homem seria abençoado por Deus dentro daquele acordo se o homem cumprisse a sua parte. Ele seria recompensado, então, porque o Antigo Testamento, né, ou a antiga aliança, o antigo concerto ao que Paulo está se referindo, ele estava fundamentado em cima da letra. E essa letra, ela tinha, então, constituía uma série de exigências que o homem deveria guardar. E na medida que o homem guardasse, ou seja, obedecesse através das suas obras, ele seria recompensado. E como estava então esse Antigo Testamento baseado na letra? Baseado no homem, porque é o homem que decidiria se obedeceria. Deus estava pronto para abençoar. Mas se o homem então não fizesse a sua parte, na verdade, o homem não seria abençoado. Em vez do homem colher a bênção, colheria a maldição. Então, a letra, na verdade, que foi dada pela lei, ela produziu em vez de vida e de morte. Por quê? Porque ela estava fundamentada na obediência do homem, aonde a lei descrevia tudo aquilo que Deus queria que o homem fizesse, mas a verdade é que não dava ao homem poder para poder obedecer. Então, meus queridos, a verdade é que não existia, então, no homem uma condição para que obedecesse à lei. Inclusive, há palavras na Escritura que disse pela lei, na verdade, pelos mandamentos que foram dados na lei de Moisés, veio o conhecimento do pecado. Em vez do pecado parar, o pecado aumentou. E vamos convir. Aí a palavra vai dizer que aquele que não guardasse uma parte da lei seria culpado de todos. Então, quando nós vamos vendo a estrutura, é certo que a letra mata. E também a letra mata
Tem uma outra interpretação que nós podemos falar, que é a seguinte: quando nós procuramos ler a Escritura, olhando assim as suas expressões, como está escrito, da maneira como está escrito e obedecendo ela de uma forma bem literal, nós vamos ver que ela não vai produzir em nós tanto bem assim. Porque nós temos que entender o espírito que está por trás da Escritura, né? Porque há uma essência, há uma mensagem complementar que precisa ser fundamentada dentro do contexto de toda a verdade de Deus, que muitas vezes, conforme o legalismo que alguém pode olhar para a letra, ele pode ser e se tornar uma pessoa frustrada, no sentido, com certeza, de se encher e se travar em algumas coisas e ao mesmo tempo se frustrar porque não vai conseguir obedecer e, em vez de colher alegria, vai colher condenação. Na verdade, o ministério da lei, e a lei é santa, é boa, como ele não tinha o poder de dar ao homem a condição de obedecer, em vez de trazer vida, ele trouxe morte, ele trouxe condenação. Então, observe que o novo ser capaz, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. E depois disso, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Na verdade, o Evangelho, né, o Novo Testamento que Deus dá, a nova aliança que Deus faz através do Evangelho, ele contém a dádiva, a graciosa presença do Espírito Santo que é dada àquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. E observe então que o ministério do Espírito que tem na nova aliança. O Espírito, então, diferente da lei que tinha algo exterior, ele vai trabalhar no interior do homem. O Espírito que está no homem dará ao homem, de uma forma graciosa da parte de Deus, o poder que o homem não tinha para obedecer àquela lei externa. Então, em Cristo, como o mesmo apóstolo diz, e é por Cristo que temos tal confiança, e é por Cristo que somos capazes. Ele reconhece que o ministério só podia ser exercido por causa de Cristo, no evangelho que foi recebido, e por meio de Cristo através do seu Espírito. E da mesma forma, então, o que ele está dizendo valendo para cada um de nós? Que o ministério do Espírito, ele vai falar ao longo do livro, né, com certeza combatendo os judaizantes que queriam aplicar as coisas da lei. Ele está dizendo o seguinte: olha, como é que adianta aplicar as coisas da lei se as coisas da lei que estão na letra, porque a letra mata, porque produz condenação, porque o homem não tem poder para guardar a lei. Na verdade, a lei foi dada para trazer uma conscientização em todo o homem que ele não tem como obedecer pelas suas próprias forças e, consequentemente, agradar a Deus ou ser abençoado por Ele. O ministério do Espírito, que nos é dado gratuitamente através de Jesus Cristo, o Espírito Santo vai dar esse poder ao homem, fazendo com que o homem possa cumprir, então, tudo aquilo que a lei exigia, mas não dava poder para o homem cumprir. Então nós temos então aquelas sombras, aquelas figuras que nós encontramos no Velho Testamento, são possíveis de ser cumpridas mediante o ministério do Espírito Santo, que é fruto da nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo, através do Evangelho que nos é dado, aonde o Espírito vivifica, escrevendo, na verdade, como ele falou antes, né? Podemos voltar lá, diz assim, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de carne, mas nas tábuas do coração. Na verdade, a ação do Espírito não é exterior, mas é interior. Podemos relembrar que quando vieram perguntar para Jesus Cristo e disseram assim, vou parafrasear, tá? Quando vai se manifestar o reino de Deus? Jesus disse assim, olha, o reino de Deus não vem de forma visível. Não se dirá que ele está ali ou que ele está aqui, porque o reino de Deus, tem duas traduções, diz assim, o reino de Deus está entre vocês, mas existe uma outra que eu penso ser a que fundamenta mais o que nós estamos falando, que é assim, o reino de Deus está dentro de vocês.
Sim, o reino está dentro. A lei de Moisés procurou estabelecer um escrito fora. O homem olhava para aquilo e tinha que obedecer. Hoje, no ministério do Espírito da Nova Aliança, nós recebemos uma ação do Espírito escrevendo a lei de Deus no nosso coração. Então, é uma mudança interior que vai fazer com que as obras apareçam no exterior, cumprindo as exigências de Deus, de uma forma capacitadas pelo Espírito, de uma forma que o homem, então, em vez de ter condenação, pode viver a liberdade, pode viver uma vida, a certeza de uma vida que cresce para a vida eterna, como também aqui viver uma vida sem condenação. Bom, falamos um pouco, vai ser falado bastante ainda nesse capítulo sobre isso. Eu vou encerrar por aqui. Né? Se você tem alguma observação, se você tem algum questionamento, tenha a liberdade de fazer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.